A adolescência. É uma palavra, não é? E que palavra! Traz logo à cabeça um turbilhão de coisas. Os primeiros amores, aquelas amizades que parecem que vão durar para sempre, a descoberta do mundo. Mas, vamos ser honestos, também traz uma confusão gigante. Pois é a pergunta que toda a gente faz, não importa a idade. E a verdade é que esta fase pode mesmo parecer um labirinto, tanto para quem está a passar por ela, como para quem está a ver de fora. Mas há uma boa razão para isso. É que é uma autêntica revolução a acontecer. E a acontecer em todas as frentes ao mesmo tempo. Bem no centro desta revolução está aquela pergunta gigante: quem sou eu? De um momento para o outro, o reflexo no espelho começa a mudar e o mundo à volta parece exigir respostas sobre quem se quer ser no futuro. E ao mesmo tempo, as emoções parece que ganham vida própria. A alegria mais pura e a tristeza mais profunda podem acontecer no mesmo dia. Às vezes, na mesma hora. É uma montanha-russa emocional que, honestamente, parece não ter travões nenhuns. E claro, o motor de tudo isto é uma mudança que é impossível ignorar. A transformação do corpo. É o sinal de partida, aquele que toda a gente vê, a dizer que a viagem da infância para a idade adulta começou, oficialmente. Ok, vamos então mergulhar a fundo nesta grande transformação e tentar perceber o que é que define, afinal, esta etapa tão decisiva da vida. Primeiro, uma ideia fundamental. A adolescência não é só a puberdade, não é só aquela fase dos 13 ou 14 anos. É um processo muito, mas muito mais longo. É uma maratona de amadurecimento que, como a ciência nos diz hoje, pode ir até aos 25 anos. Pensem nisto. É mais de uma década em que nos estamos a construir. A parte mais óbvia desta construção começa, claro, com a puberdade. É como se o corpo recebesse uma ordem biológica, disparada por uma cascata de hormonas, a dizer: ok, está na hora de te preparares para o futuro. E aqui vemos como essa ordem se manifesta de maneiras diferentes. Nas raparigas, temos o desenvolvimento do peito, o alargamento das ancas. Nos rapazes, os sinais são outros. O aumento dos testículos, a voz que engrossa, o aparecimento de mais músculos. São caminhos diferentes, mas que levam ao mesmo destino. Mas atenção, o ponto mais importante aqui é que o relógio biológico de cada pessoa tem o seu próprio ritmo. É absolutamente normal que este processo comece mais cedo para uns e mais tarde para outros. Não há uma agenda, não há um calendário certo. É uma transformação que é única para cada um. E claro, passar por estas mudanças todas, à vista de toda a gente, pode trazer muitas ansiedades. De repente, as preocupações com a altura, com o peso, com o acne, tornam-se centrais. É um reflexo daquela pressão para nos encaixarmos no ideal, precisamente no momento em que o nosso corpo está a criar as suas próprias regras. Mas por mais incríveis que sejam as mudanças por fora, a verdadeira revolução, a mais profunda, está a acontecer por dentro, num sítio que não se vê. O cérebro adolescente não está só a mudar, ele está a ser completamente remodelado. O processo tem o nome poda sináptica. Imaginem o cérebro como um jardim que na infância cresceu de forma um bocadinho selvagem, com ramos para todo o lado. Na adolescência, o cérebro começa a podar os caminhos que não usa muito e a fortalecer, a tornar mais robustos aqueles que são mais utilizados. A ideia não é perder capacidades, é otimizar, tornar o cérebro mais rápido e muito mais eficiente. Só que há um pequeno problema. Esta remodelação não acontece toda ao mesmo tempo. A parte do cérebro que lida com as emoções e a recompensa, vamos chamar-lhe o acelerador, desenvolve-se a alta velocidade. Mas a parte responsável pelo controlo, pelo pensamento a longo prazo, o travão, essa ainda está em desenvolvimento. E o resultado? Bem, é como ter um carro superpotente com um sistema de travagem que ainda está a ser afinado. E isto explica na perfeição uma das frases mais geniais sobre esta fase da vida. Sentirmos-nos desajustados, diferentes ou até anormais. É a coisa mais normal e universal da adolescência. É o sinal de que a construção está a decorrer exatamente como previsto. Com o corpo e o cérebro em plena metamorfose, a mente começa a sua tarefa mais difícil de todas: construir um eu que faça sentido, encontrar uma identidade. É uma busca por um sítio onde pertencer, por encontrar a nossa tribo. É aprender a lidar com emoções que parecem gigantes e com aquela sensação constante de que estamos a ser julgados. Mas, por outro lado, é também a altura em que o pensamento se torna muito mais complexo, capaz de questionar tudo e de imaginar novas realidades. Então, no meio de todo este tumulto, onde é que se encontra um porto seguro? A investigação é muito clara e aponta consistentemente para o mesmo sítio, a família. E olhem para este número. Em Portugal, a maioria dos adolescentes vive numa estrutura familiar que consideramos tradicional. Mas os estudos mostram que há algo muito mais importante do que isso. E ponto crucial é mesmo este.
O que realmente faz a diferença não é o formato da família, é a atmosfera que se vive dentro de casa. A qualidade das relações, a comunicação, o apoio, isso é muito mais decisivo do que a sua composição. Relações onde há aceitação, onde há confiança e onde as regras são claras, funcionam como uma âncora. Um ambiente familiar positivo não só protege contra o isolamento, como também ajuda a desenvolver a empatia e o autocontrolo, que são ferramentas absolutamente essenciais para o resto da vida. Isto leva-nos à ideia mais poderosa de todas. A adolescência não é uma fase passiva, não é uma doença que simplesmente nos acontece. É um período ativo de construção, onde cada experiência, cada amizade, cada desafio ajuda a esculpir o cérebro e a pessoa que estamos a tornar-nos. O que nos deixa com uma última reflexão. Se o cérebro está em obras, quem é que está no comando do projeto? A resposta é ao mesmo tempo um bocadinho assustadora, mas também incrivelmente inspiradora. O arquiteto principal é o próprio adolescente. Através das suas escolhas, das suas paixões e dos seus esforços, é ele que está ativamente a desenhar o seu próprio futuro.